Bom dia, pessoal. Agora sim a gente vai dar início à nossa 11ª e última aula do curso Transportador de Correia, Inspeção, Manutenção e Soluções de Problema, uma abordagem prática e ampla. Hoje a gente vai falar um pouco das tendências de mercado e novas tecnologias, perfeito? Eu gostaria de começar agradecendo a todos que estiveram conosco aí nessas últimas 10 aulas, né? A gente conseguiu passar, acredito que bastante coisa, a gente teve formas construtivas, né, dos rolos, tambores e cavaletes, sistemas de limpeza de transportadores, uma aula muito interessante sobre borracha, tambores, processos de fabricação, dimensionamento, né, dos produtos, dos rolos, dos tambores e dos cavaletes também. Então a gente conseguiu dar uma pincelada ampla aí nesse mundo de transportadores, tá bom? E hoje a gente vai falar um pouquinho dessas tendências de mercado e das novas tecnologias que vão a surgir, né, que já estão também no mercado. Eu vou começar só apresentando novamente a MPEL, caso tenha alguém aí que está nos assistindo pela primeira vez, né? Também, caso tenha, todas as aulas anteriores estão gravadas no YouTube, então quem não as viu ou queira rever alguma, está no canal da Imepel, tá bom? E a Imepel é um fabricante de rolos, tambores e cavaletes para correias transportadoras. Nós temos 27 anos de história e de experiência, né, trazendo soluções para a indústria, a mineração, áreas portuárias, né, todos os parques onde possui transportadores de correia. Hoje nós possuímos um parque fabril aí de 12 mil metros quadrados, nós ficamos situados em Siderópolis, Santa Catarina, dá 200 quilômetros da capital, que é Florianópolis, né? E nós atendemos hoje todos os ramos de mercado, né, dos segmentos de economia, mineração, portuária, siderurgia, sucroalcooleiro. Então, nós somos uma empresa bem completa nesse ramo que consegue atender a todas as necessidades da indústria, digamos assim, né? Nós já somos totalmente consolidados no mercado nacional, somos a maior fabricante de rolos da América Latina e também exportamos aí com grande quantidade para a América Latina e uma parte do restante do mundo também. Entrando um pouco agora do que a gente vai conversar na aula de hoje, né? Como a gente vai ter provavelmente um pouquinho mais de tempo, eu vou fazer um pouquinho diferente. Caso alguém tenha alguma pergunta, já pode fazer no meio da apresentação, é só levantar a mão. Caso eu não veja, também pode me interromper, para a gente fazer um bate-papo bem bacana aí. Caso tenha algumas dúvidas, a gente já retirar na hora, né? Então, as tecnologias que a gente vai apresentar hoje aqui, né, são muito voltadas também aos produtos que a Imepel trabalha, e sempre visando melhoria de ergonomia do funcionário, né, do colaborador, melhora de performance do produto que gera uma produtividade melhor no fim da mineração, né, que hoje cada vez mais a gente precisa de mais produto acabado, né, com menos mão de obra, mais velocidade de fabricação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre tambor de revestimento removível, a linha antipropagação de chamas, o L94, V0, e dentro dessa linha estarão os rolos de polímero, os rolos com revestimento de borracha, o rolo de retorno com anel polimérico também, que é uma melhoria desses rolos de borracha que a gente vai comentar, o elevador de correia, que é o nosso Winbelt, né? Então, muito focado em melhorar a ergonomia, velocidade de manutenção, e o sistema de monitoramento online também, com embarcada e desembarcada, ser mais assertivo, conseguir prever as falhas que vão ocorrer aí nos componentes, tá bom? Então, a gente vai iniciar falando do tambor com revestimento removível, né? E o que é, primeiramente, esse tambor com revestimento removível? Ele é basicamente um tambor com o corpo liso, né, sem revestimento, apenas a carcaça usinada e pintada, e ele é revestido por 3 placas de aço que possuem o revestimento vulcanizado nelas, né? Então,
você vai adquirir esse tambor, e aí vai vir junto também um jogo de placas reservas, que são parafusados, né, na borda, digamos assim, do calandrado. E aonde que a gente aplica, né, em que momento que a gente indica essa tecnologia? Essa tecnologia ela é muito indicada aonde eu tenho um desgaste prematuro de revestimento, também junto com uma dificuldade de acesso para fazer essa manutenção, né? Porque hoje a gente tem muitas áreas, né? Eu convivo com os clientes, então a gente vê muitas áreas onde eu tenho um difícil acesso para fazer esse reparo, né? Para acessar, tirar o tambor, fazer o revestimento a frio, novamente e instalar esse tambor. É um tempo muito elevado que a gente tem nessa parada de manutenção, né? Então, como cada vez mais as paradas de manutenção tendem a ser menores, né? Porque a gente precisa estar entregando o minério, o produto final ao cliente para exportar, enfim, a gente veio com essa solução na intenção de diminuir a parada de manutenção. E por quê, né? Porque tu não precisa tirar o tambor para fazer esse revestimento a frio, ou ainda a gente tem vários clientes que tem que ter esse tambor em estoque, porque a parada já é curta, então tu tem um tambor sobressalente, que é a hora que falha o revestimento, né? Tu substitui esse tambor, leva esse teu tambor numa oficina para fazer a reforma, enfim, acaba sempre agregando custos, né? Então a nossa ideia com essa tecnologia é realmente diminuir o teu custo agregado e facilitar a parada de manutenção, porque o máximo que tu vai precisar fazer é o bolsão da correia, quando desgasta o revestimento, né? Tu tira as placas e coloca as placas novas que tu vai ter no teu estoque, né? Então a tua parada de manutenção fica curtíssima. Aqui um pouquinho mais dele, né? E toda a tecnologia que envolve o tambor de revestimento removível, por exemplo, os parafusos utilizados, né, são dimensionados pela Imepel e são pelo menos aí até a classe 12.9, a borracha, espessura especificada conforme norma ou projeto de cliente. O revestimento pode ser de todos os tipos, né, seja ele liso ou cerâmica, diamante, espinha de peixe, né, para aumentar o atrito com a correia. E as chapas em aço também, espessuras pré-definidas pela Imepel. As imagens abaixo ali do dimensionamento é para ilustrar realmente que a Imepel, para esses tambores, sempre prefere fazer um tambor novo do zero e repotenciando, né, verificando todo o dimensionamento desse tambor, para ver se ele realmente está aplicado, está adequado para a aplicação, para a gente conseguir definir as espessuras de calandrado, né, porque, assim, esse casamento, né, entre a placa de aço e o tambor, ele tem que ser muito bem feito. Então, a gente, normalmente, né, até já adiantando algumas perguntas que nos fazem, a gente não faz essa tecnologia em tambores já aplicados, né? A gente prefere realmente fazer de um tambor novo e fabricado inteiramente por nós, para ter esse casamento perfeito entre o calandrado e a placa revestida, para a gente realmente conseguir definir as espessuras adequadas de calandrado e de placa, né, para a gente não ter nenhum problema em aplicação. Então, a gente sempre repotencializa, né, verifica o dimensionamento desse tambor, e aí sim faz a escolha das placas e do revestimento adequado para a aplicação. Aqui, então, é só realmente para a gente entender, né, os benefícios desse aumento de produtividade por causa da redução do tempo de parada, uma operação mais segura, né, a gente não precisa estar tirando o tambor, colocando o tambor novo em aplicação e, consequentemente, né, isso traz mais lucro para a aplicação. Perfeito? Aqui é um dos cases que a gente tem com o tambor de revestimento removível. A gente tinha um cliente onde havia muito problema para trocar o tambor, era um lugar de difícil acesso, e ele trocava com muita frequência esse revestimento do tambor, né? Então, para uma parada convencional de manutenção, ele precisava de uma equipe de 10 a 12 pessoas para fazer a retirada desse tambor e aí levar para uma oficina, fazer o revestimento das placas novamente, né? E colocar o revestimento do tambor novamente, desculpa, e colocar esse tambor em aplicação. Então, todo essa operação levava em torno aí de 36 horas para acontecer, né? Então, com nossa solução de tambor com revestimento removível, né? Ele precisa hoje apenas de 6 pessoas, perfeito? E o tempo para ele retirar as placas que estão gastas e colocar placas novas
otimizou para apenas 4 horas de operação, né? Ele tinha isso, só para vocês entenderem, um custo de hora parada de $150.000. Então, só nesse ganho aí, foram 32 horas de operação, né, que ele teve disponível a mais por causa dessa tecnologia. E, além de tudo, que ele aplicava um revestimento de talvez nem tanta qualidade, porque a durabilidade dele era aí de 30 dias, né? Então, imagina, a cada 30 dias, ele tinha essas 36 horas de parada a um custo de $150.000. Hoje, o revestimento de MEPEL está durando em torno de 6 meses, é um revestimento feito conforme a STM D2000, com abrasão controlada, tensão de adesivação e de ruptura também controladas conforme norma. Então, aí estão durando em torno de 6 vezes mais só o revestimento, e essa parada aí otimizou para apenas 4 horas de aplicação, com metade da equipe de manutenção. Então, a gente já está aí com uma operação há mais de 3 anos, né, operando 24 horas por 7, e ele teve um ganho fantástico nessa questão, né? Só para ilustrar bem aí com um case o ganho que pode ter em algumas dessas questões, né? E uma outra pergunta que o pessoal faz muito, né, é se essa solução é aplicada para todos os tipos de tambores, né? Hoje a gente aplica para todos os tipos, exceto para o tambor motriz, que a gente entende ainda que não seria viável, né? Então, tambor de retorno, dobra, esticamento, podem ser utilizados essas tecnologias e a gente ter esse ganho em velocidade, né? E, além de tudo, que o outro ganho que esse cliente teve, né, que antes ele precisava movimentar aí um tambor de 10 toneladas, né, para tirar e voltar. Hoje ele apenas trabalha com as placas de 300 quilos, que é o conjunto de placas. Então, o ganho de segurança operacional para ele também foi fantástico. Passando um pouquinho para a nossa segunda tecnologia, que vai ser a linha Fire Protect, que é o antipropagação de chamas, que a gente segue a norma o L94V0, né? Cada vez mais com essa operação demasiada que tem que entregar resultado, a gente diminui as paradas, então está surgindo cada vez mais esses problemas de travamento de rolo, que a manutenção não conseguiu pegar, porque realmente não tem tempo de operação para fazer isso, né, de parada, cada vez menos inspetores, porque a gente precisa reduzir custo, então acaba acontecendo cada vez mais incêndios em transportadores, né, provindo por esses motivos. Então, hoje a gente trabalha com a linha Fire Protect conforme ao L94 classe V0. E o que é, né, essa norma, o L94 classe V0, como se classifica isso? Basicamente, a gente precisa seguir um procedimento de teste para o material, né, seja ele polímero ou borracha, e funciona da seguinte maneira, né, são feitos 5 corpos de prova, com dimensionais pré-definidos por norma, né, e é colocado numa bancada igual essa da imagem, né, eu tenho um queimador, né, que ele fica a 10 milímetros desse corpo de prova, e ele solta uma chama de altura de 20 milímetros, né, com a tolerância ali indicada. Embaixo eu tenho um feixe de algodão, digamos assim, né, daquele tamanho de 50 milímetros, perfeito? E eu aplico a chama por 10 segundos, se eu não me engano, que é o tempo de aplicação, e retiro. A partir desse momento, o corpo de prova ele tem 10 segundos para parar de queimar, né? Então eu fiz essa aplicação de chama, retirei, ele tem 10 segundos para parar de queimar. Após ele parar essa queima, eu refaço a aplicação novamente, perfeito, por mais um tempo determinado, que são os 10 segundos, e retiro. E ele tem mais 10 segundos para parar de queimar no máximo, né? E por que eu digo no máximo? Essa soma dele parar de queimar a primeira vez e a segunda não pode ser superior a 10 segundos, perfeito? Então, a gente tem essa primeira regra, que ele não pode ser superior a 10 segundos, ele não pode gotejar e queimar o algodão, né? Então, ele tem só que realmente apagar o fogo e sem gotejar partículas, né? Porque a gente tem um algodão ali que ele não pode ser inflamado, perfeito. E ele tem que voltar ao estado natural, digamos assim, né? A partir do momento que eu boto a segunda chama, ele tem 10 segundos no máximo para apagar. Que, na verdade, são 5, porque ele já tem o outro
a outra primeira parte do teste, né, que ele tem que apagar também. Então, somado a isso, ele precisa voltar, digamos assim, ao estado natural. Ele tem que sair daquele brilho de pós-chama em até 30 segundos. Então, ele não pode, ele tem que apagar, né, em 10 segundos, ele tem que voltar, digamos, ao estado natural dele em 30. A soma dos 5 corpos de prova, né, para o meu material ser aprovado, para aquele lote ser aprovado, de retrasar a chama, não pode ser superior a 50 segundos. Ele não pode fazer a ignição do algodão, né, então o algodão não pode pegar fogo, digamos assim, e ele também não pode queimar até a borda, né, ele não pode queimar todo, aí tem uma altura estipulada para ele queimar. Perfeito, então, feito isso, todos esses testes com esses critérios, né, o material estaria aprovado conforme norma o L94V0, então ele não propaga chama, né, a partir do momento que o foco do incêndio é retirado, ele tem a propriedade de apagar sozinho, digamos assim. Então aqui é só para ilustrar, né, todo esse teste que nós fizemos, e ele tem que ser feito por laboratório qualificado, então vem os resultados de certificado para nós, né, com o resultado dos 5 corpos de prova, o material e o laudo de aprovado ou não, e se a gente vai poder usar esse material mais para frente. Então, dentro dessa linha, o L94V0, que é a nossa linha antipropagação de incêndios, né, que dá uma segurança operacional e com isso um aumento de performance gigantesco, a gente tem a nossa linha Cougar, que são os rolos em polímero. Então a gente possui, que são os rolos que tem o tubo completamente de polímero, né? Então a gente possui esses rolos também na linha L94V0. E eu já quero pegar um gancho e conversar um pouquinho sobre esses rolos, que são uma tecnologia que está surgindo aí com muita vontade, digamos assim, nos últimos tempos, né? E por que isso? Cada vez mais a gente tem correias mais largas, correias que tendem a entregar um material no final com maior velocidade, então com capacidades e velocidades muito grandes. Então a gente precisa de rolos muito robustos, né? E o rolo em polímero, ele vem numa intenção, né, de diminuir o peso desses rolos, porque um tubo em aço, ele acaba se tornando realmente um rolo com tubo em aço, né, com muito peso. Então, esses rolos de polímero vêm para diminuir o peso dos rolos, vêm para melhorar a questão da oxidação, né, para a área portuária. Eles acabam dispensando qualquer tipo de revestimento, né? Então, por exemplo, para um rolo de retorno, imagina uma correia de 2.200, eu preciso aí de um rolo de 2.400 com tubo em aço, um revestimento de borracha, então eu tenho um rolo muito pesado, né? E muitas vezes eu consigo aplicar, por exemplo, um rolo de polímero, que aí eu consigo uma redução de peso gigantesca, aí a gente trabalha pelo menos 30% de menor peso, e aí então eu tenho esse ganho de ergonomia para o funcionário, né? A gente sabe o quão difícil é realizar a troca de rolos, então com essa solução dos rolos em polímeros, a gente tem aplicado muito aí em área portuária, mineração, por causa desse ganho de oxidação e peso, são basicamente os dois pontos chaves aí da linha Colga, né, que são os rolos em polímero. Aqui a gente teve um outro case em MEPEL, né? A gente tinha um cliente onde os rolos deles duravam cerca de 4 meses. Ele vinha a falhar. Então a gente entrou com a solução de rolos em polímeros, né? E era um cliente também que transportava um material abrasivo, né? Relativamente uma abrasividade alta. E foi nos questionado muito essa questão do polímero, da abrasão, e a gente conseguiu romper essa barreira, né? E o que aconteceu nesse teste? Antes os rolos duravam 4 meses, como eu comentei, né? E a gente fez esse último levantamento, os rolos já tinham durado mais de 8.000 horas em operação, antes duravam aí 2.800 horas, perfeito? Na questão da abrasão, do desgaste, ele tinha, a gente fez as medições, né, do quanto ele tinha desgastado, e ele tinha pelo menos aí mais 15.000 horas em operação. Então, iam totalizar basicamente 22.000 horas. São praticamente 3 anos em operação contra os 4 meses que o nosso cliente tinha, né? Então, a gente teve uma SAT aprovada, né? Esse estudo foi realizado em uma das unidades da Vale. A gente conseguiu melhorar aí em praticamente 10 vezes a vida útil desse material, desse rolo, né?
a gente conseguiu reduzir o peso em 30% comparado ao que ele tinha. Então, a gente conseguiu, além de um ganho de ergonomia para o funcionário que vai fazer essa troca de rolos, um ganho, inclusive, de redução de peso para o transportador em si, né, para a estrutura, porque isso em longa escala faz a diferença, né? A gente conseguiu também, além dos benefícios para o funcionário, para o transportador, esse ganho de performance aí de quase 10 vezes. Então, a gente deixou e muito o transportador dele mais operacional e mais disponível para entregar o material no fim, né, da linha, que é o que a gente busca e com certeza os nossos clientes também estão buscando isso. Aqui é só um detalhe dos rolos em polímero, né? Como o módulo de elasticidade de um polímero ele é muito inferior a um aço, né? Porque hoje um tubo em aço num transportador de correia se comporta quase como um corpo rígido, né? Ele não tem flexão. E um tubo em polímero já não, né? Ele flete, a gente tem que trabalhar com essa flexão do polímero em aplicação. Então, os rolos em polímeros, muitas vezes, eles têm que ser dimensionados pela Imepel, por isso que a gente sempre vai precisar saber, né, a largura de correia que esse rolo vai ser aplicado, material transportado, velocidade do transportador, para a gente conseguir definir a espessura desse tubo, né, para a gente garantir aí essas 30, 60 mil horas em aplicação, porque a vida útil de um tubo de polímero hoje, de um rolo em polímero, né, ele está muito voltado à flexão dele, né, e à falha por fadiga daí. Então, a gente tem diversos testes aqui também no nosso laboratório, diversos testes via elementos finitos, para a gente conseguir entregar esse produto e essa nova tecnologia, né, com segurança, para ter essa durabilidade necessária de vida útil, né, que hoje cada vez mais tem que ter essa disponibilidade de 30, 60 mil horas, né, para ir de encontro com o que a gente vem falando de disponibilidade operacional e aumento de performance. Então, a gente faz toda essa análise de deformação, de tensão, para escolher realmente o polímero e a espessura adequada, né, ao nosso rolo. A gente trabalha também com a linha FP para os rolos de borracha, né, que são o mais comum, que é a UL94V0, né? Um dos grandes problemas dos transportadores, né? Vinham nos incêndios provindo dos rolos revestidos de borracha. Então, a gente conseguiu trazer essa UL94V0 para a borracha, né? Então, a gente tem uma borracha hoje que mantém as características originais de abrasão, aí até 50 milímetros cúbicos a gente consegue trabalhar com a borracha UL94, então eu tenho um ganho de abrasão bom, a gente consegue manter tensão de ruptura, consegue manter as forças de adesivação, então a gente consegue entregar uma borracha hoje melhor ainda do que solicitado pela norma NBR 6678, que é a dos transportadores, e ainda assim manter a característica dela de antipropagação, né? Ter esse ganho, na verdade, de característica de antipropagação de chamas. Então, basicamente, a nossa linha Fire Protect, né, o L94V0, é isso. A gente hoje trabalha com essa linha tanto nos rolos de polímero que eu apresentei, quanto nos rolos de borracha, sejam eles de impacto ou retorno, né, o retorno sempre seguindo todo o espaçamento conforme norma também, para a gente não ter nenhum tipo de problema da correia entrar entre os anéis, enfim. E é uma tecnologia que vem ganhando muito espaço recentemente, né, devido a todos esses problemas que a gente comentou aí no decorrer da aula. E uma outra tecnologia que a gente vai falar é o nosso rolo de anel polimérico, que ele vem como justamente uma melhoria da borracha, né? Hoje a gente trabalha com esse rolo para o retorno e ele vem realmente de encontro a uma melhoria da borracha. Como a borracha é uma dor de cabeça para os transportadores, apesar de a gente ter conseguido, né, sanar isso com a adição, né, do aditivo de antipropagação de chamas, a gente desenvolveu um rolo que é uma melhoria à borracha. Esse rolo ele vai atender, né, todas as larguras de transportador e todos os diâmetros. Então, a gente fez um rolo que eu tenho uma resistência à abrasão melhor do que a borracha tradicional. A gente fez um rolo que ele também é para a cadeia do ESG. A borracha é muito complicada essa parte de reciclagem, né? Então a gente já conseguiu englobar
essa pegada. A gente fez um rolo que ele é mais leve que a borracha tem um peso específico muito alto comparado ao nosso material, ele ainda é vazado, então a gente consegue ter um ganho de peso para a ergonomia do funcionário, a gente consegue ter um ganho em qualidade de revestimento, né? Então, com uma maior vida útil, a gente consegue alinhar aí esses dois pontos no nosso rolo de anel polimérico. E um dos desafios realmente, né, aqui, do porquê que a gente fez esse desenvolvimento, né, a gente sofria e via muito nos clientes a questão de desplacamento do revestimento, que era um revestimento mal feito, um desgaste prematuro devido a uma abrasão muito elevada da borracha, né, e realmente os incêndios aí provindos da borracha devido ao travamento, alguma fonte de ignição, né. Então, foram esses motivos principais que nos fizeram ir atrás do desenvolvimento do rolo de anel polimérico, que eu até vou explicar um pouquinho mais à frente, né? Esse conceito vem de muito tempo, então a gente já testou diversas formas e geometrias dos rolos para a gente chegar hoje no nosso modelo atual, né, que é esse rolo todo furado, com as especificações corretas, e então, a gente começou aí com um rolo simples, com um anel simples de aleta, né? E hoje a gente já chegou num desenvolvimento bem mais complexo aí. Então, só um minutinho aqui, pessoal. Acho que a gente está com um probleminha na internet aqui, peraí. Só eu vou fazer aqui com a câmera desligada, porque parece que a gente está com um probleminha na internet, tá? Daí para ver se melhora um pouco e a gente consegue dar continuidade aí na aula, tá bom? Então, só voltando aqui para o rolo de anel polimérico, né? O conceito a gente iniciou ele muito simples e foi mudando, fazendo diversos testes em bancadas para conseguir chegar na geometria que a gente tem hoje do anel, fazendo vários blends também de material. A gente fez diversos testes, né, de mistura de tipos de polímero para a gente conseguir chegar hoje no polímero atual, que é o material do nosso anel, né? Então, hoje, a gente consegue ter um anel que tem as ranhuras para absorver o impacto da correia. Uma pergunta que a gente faz, se acumula ou não material dentro desse anel, realmente não acumula, porque ele já tem uns ângulos de saída, né, para expulsar qualquer tipo de material que possa vir a aderir nele, né, ali naquelas ranhuras. Aqui exemplificando um pouco dos testes que a gente fez nos laboratórios. Então, essa primeira imagem é de um anel muito antigo nosso, que foi os primeiros que a gente começou a testar, né? Então, tu vê a evolução da geometria. Então, todo esse desenvolvimento foi realizado as análises de carga estática para a gente ter as tensões de ruptura, foi realizado o teste cíclico aí na nossa bancada de teste, né, para a gente simular o mais perto possível da operação. Foi feita toda uma análise de desgaste para a gente realmente conseguir entregar no final um produto aí superior aos revestimentos de borracha que tem hoje no mercado. Então, aqui é uma parte muito interessante quando a gente consegue fazer um comparativo, né, da borracha utilizada comumente no mercado e do nosso desenvolvimento, que é o rolo de anel polimérico. Por exemplo, né, a tração de ruptura da borracha, conforme norma, ela é 17 megapascal. Então, hoje, tu tem uma borracha de qualidade empregada, tu vai ter uma borracha aí com revestimento, uma tensão de ruptura de 17 megapascal, e a gente já conseguiu trabalhar aí uma tensão de ruptura de 28 megapascal. O alongamento, claro, que ele é realmente um pouco inferior, por isso que a gente não trabalha com esse rolo para os rolos de impacto, ele ainda está em desenvolvimento, né, um material que consiga ter um alongamento um pouco melhor, ser um pouco mais maleável para absorver os impactos. Então, por isso que a gente trabalha com esse desenvolvimento específico para os rolos de retorno,
e a abrasão também, né? Uma abrasão hoje de uma borracha de qualidade, uma abrasão muito usada nos transportadores de correia, são de 70 milímetros cúbicos, e o nosso anel entrega aí em torno de 50 milímetros cúbicos em abrasão. Então, tu vai ter um ganho de performance de vida útil em questão a desgaste, né? E a gente fez um teste também muito interessante, que a gente colocou um anel polimérico em nosso desenvolvimento, né? E um anel de borracha, um pedaço de borracha com revestimento, né? Em contato com uma roda de borracha, como se esse rolo tivesse travado em operação, né? E a correia continuasse passando por ele. E o que a gente conseguiu entender com esse teste, né? Quando a gente aplicou a borracha, né, que seria a simulação de um rolo de borracha travado do transportador, ele durou apenas 26 segundos. E por quê? Ele atingiu uma temperatura máxima de 168 graus, ele teve muito desgaste no anel, ele teve desgaste na correia, né, que seria o revestimento da roda, né, e ele iniciou já um princípio de incêndio com 26 segundos desse rolo travado, né. E já o nosso anel polimérico, a gente deixou ele rodando aí por 85 segundos, ele atingiu uma temperatura muito inferior à da borracha, que foram 98 graus, né? Ele teve desgaste no anel, porém ele não agrediu o outro revestimento, que seria a correia, né? Então, ele desgastou o anel, não agrediu a correia, e além de tudo, ele não iniciou o princípio de incêndio, que é um dos grandes problemas hoje nos transportadores, né? A gente tem um ganho aí com esse desenvolvimento de vida útil, porque eu tenho uma abrasão superior à da borracha, né? Eu tenho um ganho de vida útil na questão dos incêndios, porque ele realmente acaba desgastando e não inicia incêndio, e eu também tenho aí uma proteção a mais para minha correia, porque ele não desgasta a correia também, caso esse rolo venha a travar. A gente tem já alguns cases de sucesso, mas esse que está aí é o primeiro dele, é numa unidade da Vale em Brucutu, onde havia uma vida útil aí do rolo em cerca de 3 meses por desgaste do revestimento. Então, a gente entrou com a nossa solução do rolo de anel polimérico lá, e hoje a gente já está rodando aí há mais de um ano, se eu não me engano, sem falhas, em um ambiente extremamente agressivo, de abrasividade alta. A gente está com um processo de site já homologado, se eu não me engano. Então, a gente consegue dar mais disponibilidade ao transportador, entregar um rolo aí um peso em cerca de 30% inferior aos tradicionais também, né, devido ao baixo peso específico, a ele ser vazado. Então, a gente conseguiu unir performance, segurança e ergonomia num desenvolvimento só. Aqui é realmente para exemplificar, né, o quão mais leve é esse nosso desenvolvimento aí. Na maioria dos casos, a gente consegue entregar um rolo cerca de 30% mais leve e até mais também, dependendo do tipo de revestimento, né, do espaçamento que tem hoje. A gente talvez consiga entregar rolos aí com o peso reduzido mais de 30% do original. Um outro desenvolvimento que a gente tem também nessa linha, né, de segurança operacional, de redução de mão de obra, de diminuição do tempo de parada, que cada vez mais é necessário, né? A gente vai apresentar um pouquinho agora do Inbelt, que é o nosso elevador de correia, né, para troca de rolos. E como funciona essa tecnologia, né? Ele é como se fosse um cavalete, ele é instalado, na verdade, entre os cavaletes de carga, perfeito? Ele fica abaixo da linha da correia, então os rolos que tem nele não têm contato com a correia, e aí a partir do momento que tu tem que trocar qualquer tipo de rolo, tu faz o acionamento dele, a gente tem esse acionamento ou via ferramenta elétrica, né, pode ser uma parafusadeira, por exemplo, ou via Bluetooth também, ele tem essa tecnologia com motor, né, a gente tem também o acionamento manual, caso necessário. Então, a partir do momento que tu faz essa elevação, né, ele consegue te livrar aí cerca de 24 a 30 metros de correia, a gente fala em torno de 72 rolos livres para fazer a troca
sem nenhum problema. O tempo de elevação dele, né, é cerca de 1 a 2 minutos apenas, e ele já é projetado e dimensionado para o seu transportador, né? Então, ele não precisa ter o desengate do contrapeso para fazer o revestimento. Hoje, muitas empresas têm que desengatar o contrapeso, afrouxar lá, né? A gente já faz ele realmente para aplicação específica, para ter esse ganho em velocidade, né? Aqui é um dos três que a gente tem instalado aí, a gente instalou, se eu não me engano, 42 em um cliente, foi um TCLD praticamente inteiro que a gente conseguiu colocar essa solução. Era uma carga aplicada aí de 2,6 toneladas, ele levou, como eu comentei ali, aproximadamente 1 minuto para fazer a elevação completa, e livrou 72 rolos, então é um ganho de velocidade para troca de rolos, né? Eu sempre indico muito para quem ainda não tem, para colocar em algumas zonas críticas, que é onde eu tenho mais troca de rolos, é onde realmente aquela linha singela que o transportador não pode parar, tem que ficar o menos tempo possível em manutenção, né? Tem que estar sempre operando, sempre transportando material. Então, colocar isso nas zonas críticas é fantástico. A gente ganha em questão de segurança, de ergonomia. Eu não preciso mais ficar andando com talha, com cinta para fazer elevação de correio. O meu colaborador não precisa passar por um esforço humano realmente, né, para fazer essa elevação. Ele tem um espaço aí, como dá para ver pelas imagens, né, muito bom e muito tranquilo para fazer a troca de rolos, né? Então, se a gente conseguir ainda unir alguns dos desenvolvimentos, né? Eu tenho um Inbelt, eu tenho, por exemplo, um rolo da linha Colgar, né? Um rolo de polímero na carga. Então, eu tenho um rolo mais leve, eu tenho um equipamento que consigo fazer a elevação dessa correia. Então, eu não preciso fazer força para elevar a correia, eu faço menos esforço, né? Eu tenho menos esforço para trocar os rolos. Então, a gente consegue aí unir as tecnologias e realmente entregar segurança, entregar agilidade, né? Principalmente um conforto ergonômico para o colaborador que vai estar nessa vida diária aí com manutenção, inspeção, troca de rolos, enfim. Aqui é como ele fica instalado, né? Ele realmente é basicamente como um cavalete, ele fica entre as longarinas do transportador e instalado também entre os cavaletes, né? Ele já é um sistema de polias, então ele já é um sistema autotravante, né? A partir do momento que tu faz a elevação, aonde que tu parar, ele trava, mas a gente ainda tem uma trava de segurança, né? Com correias e com cadeado também, e aí essa chave fica com o operador, enfim, cada empresa tem as suas normas, né? Mas é um dispositivo de segurança a mais também. E ele tem esse volante aí, que é um acionamento secundário, que é um acionamento manual, caso a gente não tenha, às vezes, a parafusadeira, caso e tu não queira também a tecnologia com Bluetooth, né? A gente tem todas essas soluções para conseguir fazer a elevação da correia e realizar as trocas de rolos. Aqui realmente é para ilustrar, né, todo esse desenvolvimento, ele é feito para aplicação específica e ele é dimensionado via elementos finitos, um coeficiente de segurança mínimo, que é o que se pede para elevação de carga hoje, que é 7, né? Então, toda elevação de carga hoje tem que ter um coeficiente mínimo de 7, que é o que a gente trabalha hoje no Inbelt. Então, a gente tem uma segurança nele e uma engenharia toda por trás mesmo, para trazer essa confiança no desenvolvimento. Então, a gente vai falar também hoje, né, dos sistemas de monitoramento online. Cada vez mais a gente tem essa escassez de mão de obra também, né, para conseguir reduzir custos e operações tendo que continuar mais rápido. Então, a gente tem que estar trabalhando, uma tendência, né, as tecnologias de monitoramento de rolos estarem cada vez mais presentes nas operações hoje. A gente vai trabalhar com duas tecnologias que nós conhecemos hoje, que é a tecnologia embarcada no rolo e a tecnologia desembarcada. Eu vou comentar um pouquinho as diferenças delas também, né? A tecnologia desembarcada é uma tecnologia que vai no cavalete, né? Então, independente do rolo que o cliente possua hoje, ele consegue fazer esse monitoramento de temperatura, né, e prever
a falha a partir desse sensor instalado no cavalete, né? Então, tu acaba não ficando preso, digamos assim, a nenhum fabricante. A tecnologia embarcada, ela já é uma tecnologia que ela vai num rolo sensoriado, né? Já é um rolo com maior valor agregado, ela te traz alguns parâmetros de controle que a tecnologia desembarcada não traz, isso é uma verdade, porém tu fica um pouco atrelado, né, a um fornecedor só, para tu não ter não ter mais de um sistema, né, para tu gerir. Então, tu fica atrelado a esse fornecedor, mas tu realmente tens uma tecnologia aí que te traz um pouco mais de visões. Então, hoje, para a tecnologia desembarcada, né, a gente tem a Smart Conveyor, que a gente fez realmente para conseguir prevenir algumas falhas catastróficas que a gente já comentou aí no decorrer dessa aula, né? E o que esse Smart Conveyor? São sensores instalados no cavalete. Um cavalete triplo, por exemplo, tu vai ter 4 sensores instalados e eles conseguem medir a temperatura de cada rolamento. Então, por exemplo, né, eu vou instalar num transportador hoje, a gente vai com antecedência nesse transportador, monitora a operação, entende qual que é a temperatura de trabalho normal, né? E aí faz a instalação desses sensores e seta diversos alertas. Por exemplo, a tua temperatura de trabalho hoje aí é de 40 graus, digamos assim, né? A partir do momento que algum rolo começa a trabalhar a 50 graus, 45, ele vai te setando alertas, né? O alerta amarelo, tem que ir lá entender o que está acontecendo, ficar de olho nesse rolo, que daqui a pouco ele vai vir a falhar. Daqui a pouco essa temperatura passou, já está em 55, aí ele te dá realmente um alerta de troca, né? Precisa fazer a troca nesse rolo. Tudo isso é espelhado já, né, numa tela de computador, com um dashboard super interativo. Aqui é um pouquinho da arquitetura do sistema, né, e de como ela funciona. A gente tem esse sensor DOT, que é o sensor de temperatura. Então, como eu comentei, no cavalete triplo, né, eles vão 4 sensores, um sensor simples nos braços laterais e um sensor duplo, né, com duas antenas ali, 2 pontos de medição nos suportes centrais. Então, eu realmente consigo ter esse controle de temperatura de todos os rolamentos, né, dos 6 rolamentos instalados no cavalete, a gente consegue ter o controle de temperatura de rolamento por rolamento e também de cavalete por cavalete, né? Eu consigo te indicar, né, ó, o rolo lateral esquerdo do teu cavalete 25, digamos assim, tende a falhar porque está aumentando a temperatura, então tu consegue fazer essa manutenção preditiva super tranquilo, né, sem precisar ter alguém em campo inspecionando. E a gente tem também, em média, 6 cavaletes, então a cada 25 sensores, a gente precisa de um concentrador. Porque como funciona essa comunicação entre o sistema? O sensor coleta a temperatura e envia para o concentrador, perfeito? E a cada 3 horas, esse concentrador emite um sinal para o gateway, que a gente tem daí, o gateway via Bluetooth, via rede LoRa. Então, esse concentrador, a cada 3 horas, envia o sinal para esse gateway, que esse gateway daí joga para a nuvem e os dados são compilados e aparece num dashboard no computador do inspetor, né, que vai estar na sala só monitorando. Então, a cada 3 horas ele recebe realmente as temperaturas da última hora, né? E para instalação, né, muitas pessoas perguntam também, essa parte ela é super simples, só precisa ser apenas um cabo de internet para conectar no gateway, né? E esse gateway, ele pega diversos sensores e concentradores, né? Depende muito da autonomia, do relevo, né, do transportador, mas a gente consegue ter, às vezes, um TCLD com 1 ou 2 gateways apenas, para conseguir fazer a leitura de todos os sensores. Esse aqui, ele é o modelo do sensor DOT, que é o sensor de temperatura, né? A bateria dele até é um dos motivos, né, dele fazer essa entrega de dados a cada 3 horas, né? Porque com isso ele consegue economizar um pouco de bateria, então ele fica aí com uma duração de pelo menos 3 anos. Então, tu tem 3 anos aí de monitoramento sem precisar trocar bateria, fazer recuperação de sensor e nada. A fixação dele é super tranquila, é com uma fita de alta adesão, então nós vamos instalar, né? Ela é só realmente fazer a limpeza da área do cavalete e colar o sensor
com a fita, ele pega um range de medição aí de -20 até 125 graus, então, para aplicação de correia transportadora, super atende essa questão. Ele tem o grau de proteção aí da IP67. Aí, como eu comentei, a identificação aí é via Bluetooth. E a gente tem também o trace, que é o concentrador, né, que é quem pega os dados do sensor, como eu comentei, e repassa para o gateway. Esse também tem duração de bateria de 3 anos. A colagem dele também é super simples, a forma de fixação, né? É por fita adesiva, é só fazer a limpeza da longarina e fazer essa adesivação do concentrador. Aqui é um esboço do dashboard, né, que é como que o cliente, né, final vai ter acesso à plataforma, então tu consegue fazer o controle, né, de todos os rolamentos, o A, o B, o C, aquelas letras ali são em cada rolamento. Aqui tu consegue, nessa imagem mais à direita, né, ter o dado, um gráfico das temperaturas, e aí ele compara os pares também, isso é algo fantástico que essa tecnologia consegue fazer, né? Ela trabalha com os pares que estão perto dela, então se, por exemplo, o cavalete à direita estiver trabalhando a uma temperatura superior, ele também consegue entender isso e dar o sinal. Então, o dashboard fica super simples, super interativo, digamos assim, né? E algum dos benefícios, né, como eu comentei, é que ele é embarcado no cavalete. Esse desenvolvimento específico ele tem um custo muito mais baixo que o usual do que se trabalha hoje no mercado, né? Tem uma vida útil também elevada aí, que são de 3 anos. Só que ele monitora a temperatura, né? Por isso que a gente consegue ter esse custo também menos elevado. Então, a gente tem aí uma redução de inspeção em área, uma assertividade de manutenção preditiva, e a gente não fica refém, né, de nenhum fabricante, digamos assim. E a gente tem também, né, para finalizar aqui a nossa aula, a gente tem também o sistema de monitoramento embarcado, que hoje a gente é parceiro da Viron, que é uma empresa australiana, e ele tem esse sistema de monitoramento embarcado no rolo, né? E como que funciona, né? Ele tem toda uma tecnologia de sensores incluída dentro do rolo, né? E aí ele consegue prever falhas de rolamento, ele consegue fazer espectro de vibrações, ele consegue pegar desgaste da carcaça também, que é algo fantástico, ele tem uma estimativa de vida útil ali com o sensor. O design dele realmente é totalmente sem fio, né? Um gateway pega aí 5.000 rolos inteligentes, então a gente consegue, com um gateway, realmente abranger um TCLD de mais de 1 quilômetro. Ele tem um detalhe, né, que ele gera a própria energia, então a bateria dele, digamos assim, que é gerada pela rotação do rolo, só porque essa rotação, ela tem que ser uma rotação mínima de 350 RPM, então a gente só pode instalar essa tecnologia, né, só pode ser usada para transportadores que têm uma velocidade acima de 350 RPM, né, que são rotações por minuto. Ele é projetado também para atender todos os requisitos da IP67. Então, tu tens um sistema de monitoramento, não tem nada fora do cavalete, né? Mas toda a tecnologia fica dentro do rolo. A partir do momento que tens essa falha, né? Infelizmente, o rolo é descartado e essa tecnologia vai junto. Perfeito? Aqui é só um esboço, né, desse sistema de monitoramento, da tecnologia, né, de como os sensores são posicionados. A gente tem ali, nessa imagem à direita, fica uma antena que é quem transmite o sinal para o gateway, né? Então, toda a tecnologia de transmissão, de detecção, né, a gente tem ali nos eixos, a gente tem algumas chavetas para colocar os sensores que vão medir rotação, que vão conseguir pegar o espectro de vibração do rolamento. Então, toda a tecnologia realmente ela é embarcada e a transmissão também está embarcada dentro do rolo, que é essa antena na imagem à direita vermelha aí que faz a transmissão para o gateway, e aí esse gateway faz toda a compilação de dados e passa para um dashboard também para o sistema, para o inspetor conseguir monitorar.
Então, pessoal, basicamente foi isso, tá? Que a gente tem aí de tendências de mercado, de novas tecnologias. Acho que deu para apresentar aí com calma para todo mundo. Como eu comentei, era uma aula aí que a gente ia fazer realmente mais um bate-papo sobre essas tendências de mercado e novas tecnologias. Caso ninguém tenha alguma dúvida agora, né, é o momento também, se vocês quiserem tirar dúvidas, se não, pode entrar em contato aí via e-mail que tem nas aulas lá, pode entrar em contato via WhatsApp, que a gente está à disposição para retirar todas essas dúvidas e bater um papo, né? Enfim, eu queria agora finalizar também agradecendo a todos. A gente finaliza esse nosso primeiro treinamento. Com certeza virão outros aí em sequência. Opa, Giovana, tudo bem? Fez uma pergunta aqui no chat, né? Se o sensor gera estática. Não, não gera não, tá, Giovana? Caso venha gerar, a gente consegue, ele é todo de aço, né? Então essa energia é dissipada para o transportador, tá bom? Obrigado a participação aí, Giovana. E, gente, caso alguém tenha mais qualquer pergunta, fica à vontade, tá? A princípio, acho que não. Então a gente vai estar encerrando aqui. Eu agradeço, meus contatos estão no e-mail, então podem ficar à vontade para a gente conversar aí, tá? Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.